A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia. Estamos dando início à nossa IBD. Já convido os irmãos a pegarem a sua Bíblia, a sua revista, o cantor, porque para acompanhar conosco esse estudo, né, irmãos? Nós sempre temos o professor Daniel, ele sempre tem falado isso, que nós temos que compartilhar e sempre com a Bíblia aberta, olhar, ler, reler, pesquisar a palavra do Senhor. Por quê? Fazer como os bereanos, né? Os bereanos foram elogiados pelo apóstolo Paulo, porque ele pregava, ele ensinava, mas eles conferiam nas escrituras para ver se estava tudo dentro do que o apóstolo Paulo estava falando. É assim que nós temos que ser. Não ser muito crítico ao extremo, mas também a crítica, ela faz parte da nossa vida. Nós temos que ser críticos sim, para não sermos enganados, né, irmãos, e entrar em umas heresias, como alguns, infelizmente, têm entrado, por não pesquisar a palavra do Senhor. E nós, como batistas, nós priorizamos isso e incentivamos a cada um que estude a palavra de Deus. Ouça, você pode ouvir mensagens diversas, mas contudo com a Bíblia aberta, conferindo a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Então você que está na sua casa, quero te desejar um bom dia, na paz do Senhor, e que esse dia seja abençoado de muito aprendizado na nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Obrigado pelo professor Daniel que já está aqui presente. Te agradecemos pela sua vida, a vida da sua família. Te agradeço também pelo irmão Pedro aqui no violão, Senhor. Continue abençoando a vida dele grandemente, da mesma forma visitando todos os da sua família, Senhor, seus filhos, filhas, sua esposa. Esteja também no controle da vida dele, abençoando grandemente nessa alegria, essa disposição que ele tem de fazer a obra do Senhor. O Mendes da mesma maneira, na imagem, no som, Senhor, sempre incansavelmente, com toda a disposição, e a gente vê a alegria de poder ajudar-nos nessa parte, e também não somente nisso, que o cargo dele ficou acumulado, que ele também toca, ele canta. Nós queremos te agradecer pela disposição, pela saúde que o Senhor tem dado a ele, a sua esposa também, a Bárbara, que constantemente está também no Ministério de Louvor. Abençoe grandemente a vida dela, Senhor, abençoando também a sua viagem. Desde já pedimos, ó Pai, que ele possa ir voltar debaixo dos seus cuidados. Senhor, proteja ele nessa viagem, Senhor, ele e a sua família, que seja um momento aprazível, agradável a ele, por onde quer que ele vá, Senhor, que ele possa ir e voltar, e que logo nós possamos estar juntos aqui novamente. A minha vida também, Senhor, quero te agradecer pela minha melhora, quero te agradecer também, Senhor, pelos estudos que tive a semana passada, pelo curso que o Senhor permitiu que eu estivesse fazendo. Muito obrigado, Senhor, e também de estar aqui mais uma vez para aprender a Tua palavra também, e fazer a reflexão aqui depois dos ensinos, que o Senhor também esteja me dando sabedoria a cada dia, Senhor, e que cada dia mais eu venha amar a Tua palavra, venha amar não somente amar, mas adorar o Senhor, que o Senhor é digno de ser adorado, e amar também as coisas do Senhor, Deus, concernente às coisas do Teu reino. Isso nós te pedimos, amém, Senhor. Muito bem, nós vamos já iniciar. O hino da escola dominical está findando, porque acho que domingo que vem é a última lição, é isso? E depois nós temos um hino, tema aí da escola dominical, que nós vamos ensaiar para passar para os irmãos. Até sábado, falaram para mim, eu já liguei para lá, falaram que até sábado vai chegar as revistas novas. Se chegar depois a gente avisa os irmãos, mas já fizemos a encomenda das revistas, tá bom? Até sábado chega a revista nova. Hora bendita, hino número 148. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração, que sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva aos céus o seu odor,
em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. O tema da mensagem, não, o tema da lição, a 12, é a oração e os nãos de Deus. No início, até eu li errado aqui, eu falei a oração e eu estava falando, e os nãos ou as mãos de Deus? Mas não é as mãos, é os nãos de Deus mesmo, né? Então é a oração e os nãos de Deus. É difícil, mas vai ser uma lição difícil, porque nós, mesmo sendo de Deus ou de outro, nós muitas vezes somos resistentes aos nãos da vida, aos nãos. E Deus também fala nãos, né? É isso que nós vamos estudar. Então o texto áureo é Isaías 55, verso 8 e 9. A oração e os nãos de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Eu acho que você já achou na sua casa também. Isaías 55, 8 e 9. Vai nos dizer assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse é o texto áureo, que daqui a algum tempo Daniel vai trazer a ministração desse estudo a nós. Cantaremos o hino de número 93. Quem me poderá salvar, Cristo que verteu seu sangue? Onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Ele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue. Infalível, eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz,
a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim Cristo que verteu seu sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu vou convidar já o nosso professor Daniel, que vem aqui à frente. Vou orar e passar a palavra ao Daniel. Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, estamos juntos. E te peço agora pelo Daniel, na pessoa do Teu Espírito Santo, que habita nele também, aquilo que ele estudou, se preparou, Senhor. E sabemos que às vezes a nossa mente falha, mas como o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração e trabalha também ali, ajude-o a lembrar de tudo aquilo que ele estudou, para que ele tenha simplicidade, seja transparente nos teus ensinamentos e possa ter uma guarida em nossos corações, um entendimento. Também te peço que o Senhor abra a mente dos seus irmãos que estão também ouvindo esse ensinamento, porque precisa também ter uma terra fértil. A tua palavra, ela só vai germinar quando encontrar também corações preparados, e que esses irmãos que estão ouvindo possam estar com o seu coração preparados, não somente a parte intelectual, mas todo o seu ser, para que possam dar fruto para a glória e honra do teu nome, Senhor. Isso nós te pedimos, amém. Bom dia a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Então hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, cujo tema é a oração e os nãos de Deus. Eu vou estar passando para os irmãos um estudo expositivo temático. Vou trabalhar em cima de um tema, que eu já vou estar dizendo para os irmãos daqui a pouco, e que Deus nos ajude aí para que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá? Então, preliminarmente, eu gostaria de dizer para os irmãos quais são os objetivos que o autor da revista ele passou para nós. Então, o autor da revista ele nos passou 2 saberes e 1 fazer. O primeiro saber é o seguinte: compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas. Compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas. Segundo saber, compreender que Deus tem sempre algo melhor para nós. Vou repetir. Compreender que Deus tem sempre algo melhor para nós. E o terceiro, fazer. Renovar a sua esperança quando o não de Deus chegar. Interessante, né? Renovar a sua esperança quando o não de Deus chegar. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos mostra de uma forma clara que houve vezes em que Deus, ele falou não para os seus servos, né? Um exemplo assim que sempre me vem à mente quando eu trato dessa questão, né, do não de Deus, o momento em que Deus ele fala não para um servo seu, sempre me vem à mente a questão de Moisés, né, quando Deus ele proibiu Moisés de entrar na terra de Canaã. E muito provavelmente, é o que o texto nos sugere, que Moisés havia insistido bastante com Deus, né, que ele gostaria de ter entrado na terra de Canaã. Aí Deus diz para ele o seguinte: basta, não me fales mais disso. Chega, não, ponto final. A revista do aluno,
eu vou ler aqui algumas questões que eu achei interessante na revista do aluno. Então, logo de início, eu gostaria de dizer para os irmãos qual que é o tema que eu vou trabalhar o estudo. Tá? Então, vou propor aqui um estudo expositivo temático para os irmãos, e o tema que eu vou trabalhar é o seguinte: embora o autor já tenha dado o tema, né, a oração e os nãos de Deus, eu vou propor aqui um subtema que é o seguinte: mas por que não? Uma pergunta, questionamento. O autor da revista nos propôs a oração e os nãos de Deus. Aí eu proponho o segundo tema. Mas por que não? Um questionamento. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso, e eu acredito que vai ficar claro para os irmãos o motivo por que eu escolhi esse subtema. Então, lendo aqui algumas questões da revista do aluno, já logo no início, o autor da revista ele diz o seguinte: as Escrituras Sagradas nos revelam que Deus responde às nossas orações. O próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, encoraja o seu povo a buscar resposta nele. E aqui o autor está citando Jeremias capítulo 3, verso 33, que será o objeto da nossa exposição nesta manhã. Agora, o fato de Deus responder às orações do seu povo não significa que Deus sempre dirá sim. Algumas vezes temos que lidar com a espera e até mesmo com o não de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia em que Deus disse não para grandes homens e mulheres de fé. Deus disse não às orações de Abraão, disse não às orações de Moisés, disse não para as orações de Paulo. Deus já disse não até mesmo às orações de Jesus. Aqui, irmãos, eu sou um pouco sistemático, né? Se eu tivesse no lugar do autor, eu teria citado qual texto, assim, de forma especificamente, que Deus havia dito não, mas não de uma forma expressa, né? Por exemplo, o autor aqui ele cita, trabalhando essa questão, né, alguns textos onde ele propõe que Deus ele falou não para os seus servos. E, no entanto, ele coloca aqui até o exemplo de Jesus, e ele cita no decorrer da lição aquele momento que Jesus ele ora no Getsêmani. Mas só que ali, naquela oração no Getsêmani, eu não vejo ali um diálogo entre Jesus e o Pai dizendo não diretamente para Jesus. Então eu sou um pouco chato nessa questão. Se eu tivesse no lugar do autor, eu teria colocado: Deus disse não aqui no texto tal, e está lá o não, expressamente. Mas, vamos avançar. Ainda aqui nas palavras do autor. Por que é importante estudar a respeito desse tema? Uma pergunta. Porque os nãos de Deus têm um grande potencial de nos frustrar profundamente e podem gerar muita confusão em nossa vida. Ao receber um não de Deus, muitas pessoas podem se perguntar. Aí ele faz 3 perguntas. A primeira é: se Deus é amoroso e onipotente, por que Deus não atendeu a nossa oração? Primeira pergunta. Segunda: por que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Outra pergunta. Por que algumas pessoas obtêm alívio da dor e outras não? Terceira pergunta. Ele continua: eu conheço pessoas que ficaram de mal com Deus porque Deus lhes disse não. Vamos analisar algumas razões possíveis que podem estar por trás dos nãos de Deus. Aí, a partir disso, o autor aqui, ele trabalha com 4 subtemas, onde ele propõe responder, dar uma resposta, uma razão para alguns nãos da parte de Deus. O primeiro, ele diz o seguinte: Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Ainda nas palavras do autor: Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa vida. Nós não. A nossa perspectiva é limitada. E aí, para fundamentar isso, ele utiliza o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 13, que é aquele texto onde diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. E conclui: quando diz não, Deus tem todos os elementos nas mãos. E a verdade é que Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração.
Segundo, Deus tem sempre algo melhor para nós. O autor trabalha. Muitas orações que fazemos a Deus refletem a nossa ignorância a respeito do que seria melhor para nós mesmos. Tiago, em sua carta, esclarece que as razões que justificam o fato de algumas orações não serem atendidas, diz o pastor de Jerusalém. E aí ele cita Tiago capítulo 4, versos 2 a 3, que diz assim: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado para gastardes em vossos prazeres. Ele cita também o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, e o autor também, ainda trabalhando essa questão, ele diz: agora, isto não significa dizer que os caminhos de Deus sejam fáceis. Muitas vezes os caminhos de Deus para nós requererão fé, coragem e capacidade de adaptação. E aí, já introduzindo essa questão, ele cita o apóstolo Paulo, dizendo, nas palavras do autor, é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 11, onde o texto diz: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontrem. E aí o autor ele avança dizendo: quero chamar a sua atenção para o verbo que Paulo usa, que traduzimos por aprender, que no grego é o mantanon, significa uma aprendizagem que vem como resultado de um processo de uma prática. E ele avança. Mas, apesar de todas as dificuldades decorrentes dos nãos de Deus, uma coisa nós podemos ter certeza, 2 pontos. Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de um modo que nós possamos amadurecer e crescer na fé. Então, a pergunta que eu faria com base nessa afirmação do autor é o seguinte: que melhor é esse? É o melhor na perspectiva de Deus? Acredito que sim, Porque quando ele afirma que ele tem uma certeza que Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de um modo que nós possamos amadurecer e crescer na fé, eu acredito que ele está falando na perspectiva de Deus. Terceiro ponto, Deus tem o seu próprio propósito. E aí o autor diz: Deus não permite que nossas orações interfiram em seu propósito. Se nós oramos por algo fora do seu propósito, Deus dirá não. Precisamos aprender a orar como salmista. E ele cita Salmo 57, verso 2. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus de tudo, ao Deus que tudo executa por mim. Aí eu destaco aqui outra questão que o autor ele diz: precisamos ter em mente que nem sempre Deus explica os porquês. Aí isso aqui eu achei muito interessante, Por isso que eu coloquei esse subtema. Mas por que não? E até quando eu cheguei aqui, o pastor estava no finalzinho da prédica dele, ele estava dizendo que existem situações que nós não temos resposta, E eu vou citar daqui a pouco um pouco da história de Jó, e nós vamos ver que muitas vezes Deus ele não vai dizer o porquê disso ou o porquê daquilo. Quarto ponto, ainda em cima deste ponto, Deus tem o seu próprio propósito. O autor ele cita 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Quarto ponto, o autor diz o seguinte: sofrer em benefício de outras pessoas. Nas palavras do autor está assim: nós vivemos em uma sociedade que rompeu com a dimensão do sacrifício. As pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz, custe o que custar, e ser feliz é evitar todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Mas a realidade sempre se impõe aos nossos desejos. Há situações na vida em que seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou por alguém. Todo comprometimento envolve uma certa dose de sacrifício. O autor avança. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja.
Então, o autor aqui, ele cita na vida do apóstolo Paulo como um homem que sofreu, né, que muitas vezes ele sofreu por amor à igreja, ele sofreu pelo nome de Cristo, por amor a Cristo, para que outras pessoas viessem a ser beneficiadas pelo seu sofrimento. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós já falamos isso em outra oportunidade, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava preso na sua primeira prisão romana, que teve seu início lá em Jerusalém. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele chegou lá pregando algo que os judeus eles ainda não tinham ouvido falar. Eles olhavam para a Bíblia que eles tinham em mãos naquela época, que era composta pela lei, que é o Pentateuco, pelos profetas e pelos escritos e os salmos, e eles não conseguiam enxergar esse mistério que o apóstolo Paulo estava pregando, juntamente com os outros apóstolos, a qual o apóstolo Paulo declara lá em Efésios capítulo 3, que é uma carta também considerada, está junto dessas 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava na prisão, na sua primeira prisão romana, assim como quando ele escreve aos Colossenses, onde ele revela que ele está pregando algo que era um mistério até aquele momento, e que Deus havia revelado aos seus apóstolos e também a ele. E que mistério é esse? A igreja, a reunião de judeus e gentios, membros de um mesmo corpo, membros da mesma família, filhos de Deus, servindo a Deus. Quando o judeu ouviu isso, aí deu um problema muito sério. Então, o apóstolo Paulo estava preso por conta disso. No entanto, que uma das questões que o apóstolo Paulo procura esclarecer quando ele escreve a sua epístola aos Efésios é esclarecer o motivo pelo qual ele estava preso. Então, com base nisso, o autor do estudo ele mostra que há situações em que nós temos que ter em mente que nós teremos que sofrer para que outras pessoas venham a ser beneficiadas. Quinto ponto que o autor da revista ele coloca: todas as vezes que Deus disser não, ele dispensará a sua graça. E o autor ele vem, né? O não de Deus veio acompanhado com a manifestação da graça na vida de Paulo. Ele orou 3 vezes, rogando que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, como está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A graça de Deus nos coloca de pé quando somos tentados, quando estamos cansados, quando estamos aflitos. Certa vez Billy Graham foi entrevistado e o entrevistador perguntou: o senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas por décadas, sem que nada tenha maculado o seu testemunho como um cristão. Como o senhor conseguiu construir uma história de integridade? Uma pergunta, né, que o entrevistador fez para Billy Graham. Aqui nas palavras do autor, Billy Graham respondeu da seguinte forma. Billy Graham citou 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará uma saída para que a possais suportar. Este é o segredo. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. E aí eu fiquei com uma pergunta, né? Eu li praticamente todo esse ponto 5, que eu achei interessante, que ele citou o testemunho de Billy Graham, né? Essa passagem de 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, é uma passagem extraordinária, né? Mas eu fiquei encucado com essa questão. No finalzinho, quando ele acaba de citar o texto, o autor diz o seguinte: e este é o segredo, ponto. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Eu não entendi. Se você souber, responda aí nos comentários, que eu fiquei... Talvez o irmão vai ler e vai ter uma outra percepção aqui das palavras do autor, que eu não entendi o que ele quis dizer. E o segredo é esse: quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Responda aí nos comentários e nos ajude. Então, com base nesse subtema que eu gostaria de estar conversando com os irmãos, mas por que não? É evidente que por vezes Deus ele diz não. Como eu citei aqui o exemplo de Moisés. Deus foi enfático ali para Moisés. Falou: basta, não vamos falar mais disso. Você não vai entrar na terra de Canaã. Mas por que não? Essa é a pergunta. Por que não?
E a minha exposição nesta manhã vai ser lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, verso 3, que eu lembro que uma vez o meu primeiro pastor disse o seguinte, que ali é o telefone de Deus, Jeremias capítulo 33, verso 3. E aí, naquele momento, isso já tem muitos anos, eu não entendi, aí hoje quando eu estava, essa semana quando eu estava estudando o texto, aí eu fui ver que o significado da palavra invoca-me no original, ela pode ser chama-me, né? Então, como se fosse fazer uma chamada, ligação. O telefone de Deus é Jeremias capítulo 3, verso 33. Aí eu entendi o trocadilho dele. Mas para nós podermos entender o contexto, Jeremias capítulo 3, verso 33, que diz assim, aqui na minha Bíblia, Almeida, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Para nós entendermos o contexto aqui de Jeremias capítulo 33, verso 3, nós temos que entender algumas questões. Então vamos lá. No capítulo 32 do livro de Jeremias, durante o reinado do rei Zedequias em Judá, aproximadamente aí os anos 558, 557 a.C., enquanto os babilônios estavam às portas de Jerusalém preparando-se para destruí-la, fato este que ocorreria meses depois, Jeremias comprou uma área em sua cidade natal que pertencia a seus parentes. Primeira questão aqui, interessante. Aqui podemos ver a fé de Jeremias nas promessas de Deus, de que o cativeiro seria por um tempo determinado e que depois o seu povo retornaria. Então, assim como Deus havia ordenado para ele, que está lá no capítulo 32 de Jeremias, ele vai lá e compra essa terra em Anatote. Segunda questão interessante. Logo em seguida, lá no capítulo 32, versos 16 e 17, Jeremias ele ora. Possivelmente, essa oração de Jeremias, ela demonstra a sua humanidade. Embora ele houvesse crido na palavra do Senhor, mas agora preocupado com o fato de Judá ter rejeitado a soberania de Deus, Jeremias vai orar. Ele fala, poxa vida, não, eu sei que Deus ele vai cumprir as promessas dele, mas os irmãos vão ler, se os irmãos vão ler lá no capítulo 32, versos 16, 17 seguintes, vão ver que Jeremias está citando ali os pecados de Judá. Todas as transgressões que eles haviam cometido. A partir do verso 16 do capítulo 32, Deus fala dos pecados de Judá, mas Deus também fala do futuro deles. Deus ele diz que novamente o Senhor iria congregar o seu povo naquele lugar. Deus diz que traria de novo um povo renovado de vontade e de espírito. Quarta questão. Deus começa a falar das bênçãos que ele derramaria sobre o seu povo, de que eles iriam prosperar, comprar campos, segundo o costume da época, e neste contexto, sendo que Jeremias ainda estava preso. Então, tudo isso nós podemos ver aí, lá no capítulo 32, Deus ele fala, capítulo 32, versos 42 e seguintes, Deus ele falando que eles iriam prosperar, entendeu? Segundo o costume da época, que Deus iria trazer o seu povo, mas Jeremias nesse momento ele está preso. Ele está preso. Quinta questão. De acordo com Jeremias capítulo 39, verso 1, o cerco de Jerusalém começou no ano 9 do reinado de Zedequias. Por um curto tempo, forças egípcias se aproximaram de Jerusalém e os caldeus recuaram. Isso está lá em Jeremias capítulo 37, verso 5. Sexto ponto. Quando Jeremias quis ir a Anatote para oficializar a compra, Jeremias foi acusado de querer se unir aos caldeus. Jeremias capítulo 37, versos 11 a 14. Primeiro, Jeremias foi mantido em completo isolamento, mas depois foi colocado no pátio da guarda, que era um local onde ele não estava mais num calabouço, ele estava nesse pátio da guarda, mas ele ainda estava preso, ele não poderia sair daquele local. Isso está em Jeremias capítulo 37, verso 21. Onde ele oficializou a compra do campo na presença de testemunhas, assinaram a escritura com todas as formalidades da época, como nós podemos ver aqui no capítulo 32, versos de número 10. Então, neste contexto em que Jeremias estava preso,
por ser acusado de querer desertar, e paralelamente por profetizar a queda de Judá perante os babilônios, né, como o rei havia acusado Jeremias, aqui no capítulo 32, dos versos 3 a 5. Neste contexto em que Jeremias ele está preso nesse pátio da guarda, pela segunda vez a palavra do Senhor ela vem para Jeremias. E aí, logo aqui no capítulo 33, verso 1, o texto diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, quando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, verso 2: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Verso 3: invoca-me e te responderei, por anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em algumas traduções, esse versículo de número 3, invoca-me, que está aqui na minha Bíblia Almeida, pode estar como chame por mim. Na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia NVI está assim, clame a mim. Essa palavra no hebraico, que é o kará, o verbo da raiz kal, que está no modo imperativo, segunda pessoa do masculino no singular, tem como significado chamar de forma alta, com a tentativa de atrair a atenção de alguém. Logo em seguida o texto diz, versículo 3, e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Essa palavra ocultas, que está de fato no plural, no hebraico, surot, que é um substantivo feminino, no plural absoluto, geralmente significa o que é inacessível. Aqui é algo que está além do conhecimento normal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Com esse capítulo 3, com esse versículo 3, com todas essas explicações que eu fiz para os irmãos. Deus, ele possivelmente olha para Jeremias e diz o seguinte: Jeremias, chame por mim, clame a mim, invoca-me, que eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas que você não está compreendendo. Eu vou te anunciar coisas que possivelmente está criando interrogações, porquês na sua mente. Eu vou te responder, clama a mim. Mas algo que nós temos que ter em mente é o seguinte, é que nem sempre a resposta de Deus para nós, ela vai vir no sentido de Deus nos explicar ou justificar o porquê que Ele está fazendo isso ou o porquê Ele está fazendo aquilo. Por quê? Porque existem coisas, irmãos, que nós não conseguimos alcançar o motivo. E o próprio Deus, Ele não tem a necessidade de se justificar a ninguém. Deus não precisa se justificar para ninguém. É interessante na vida de Jó, fazendo aqui um panorama bem resumido, nós vemos na vida de Jó o seguinte. Jó, ele era um homem reto, justo, ou íntegro, e que se desviava do mal. Jó, ele era um homem que ele despertou o interesse do seu opositor. O livro de Jó nos narra um momento em que, na presença de Deus, o opositor de Jó ele se coloca diante de Deus e ele sugere que o motivo de Jó ser um homem reto, íntegro e que se desviava do mal era o fato de que Deus abençoava Jó. Aí Deus vai lá e permite ao opositor de Jó, vai lá, toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. E Jó começa a passar por todo aquele sofrimento que nós conhecemos muito bem. É interessante observar o seguinte, por vezes, eu já ouvi diversas mensagens em que os pregadores, pregando sobre Jó, eles fazem todo um exercício, muitas vezes até com excesso de energia, em demonstrar que Jó, em nenhum momento, ele pecou com seus lábios.
É interessante observar o seguinte: eu tive a oportunidade de estudar o livro de Jó de uma forma atenta, de uma forma detida, e eu percebi que em dados momentos, Jó, eu não quero provocar os irmãos, mas eu tenho uma compreensão que vai um pouco além do que eu vou dizer, mas em alguns momentos, Jó, ele diz algumas palavras que chegam a ser até um pouco mal educadas para Deus. Vamos ver, do livro de Jó, capítulo 19, e eu convido os irmãos a estarem abrindo comigo. Livro de Jó, capítulo de número 19, versos 6 e 7. Olha o que Jó diz para Deus. Jó, capítulo 19, verso 6 diz assim: sabei agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. 7. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Então, somente aqui tem diversos textos no livro de Jó que nós podemos perceber Jó, na sua angústia, no seu sofrimento, ele buscando uma forma de alcançar resposta diante de Deus. Os porquês de Jó. E aqui, somente nesses versículos 6 e 7 aqui do capítulo 19, nós podemos ver Jó dizendo essas palavras um tanto quanto mal educadas para Deus, e dizendo para Deus o seguinte, fala, olha, Deus, foi o Senhor que me oprimiu. E é isso que ele diz aqui no versículo 6. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e me cercou com sua rede. Eis que clamo, violência, e não sou ouvido. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Senhor, eu estou clamando para o Senhor e o Senhor está me ignorando. E ainda aqui no versículo 3, versículo 7, né? Grito socorro, porém não há justiça. É como se Jó estivesse falando para Deus, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. E neste momento, eu gostaria de fazer uma pausa com os irmãos aqui no estudo, para nós refletirmos de uma forma assim mais sensível. Né? Vamos então fazer uma pausa aqui no estudo, uma pausa no estudo, e vamos refletir de uma forma mais sensível. Quem de nós, irmãos, que em determinados momentos da nossa vida, em que nós passamos por sofrimentos, por angústia, por dificuldades, embora nós não tenhamos declarado com os nossos lábios, nós não pensamos na nossa mente dessa forma. Talvez você que está me ouvindo aqui, você está sofrendo, você está com dor, você está passando por dificuldade, você está passando por um momento difícil na sua vida, que você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. E por mais que você não declare isso com seus lábios, você pensa na sua mente, assim como Jó. Mas Senhor, mas por que eu estou passando por tudo isso, meu Deus? Isso não é justo. Eu não deveria passar por tudo isso. Eu clamo a Ti, o Senhor não me responde, parece que tudo na minha vida dá errado. Eu olho para a vida dos outros, está todo mundo caminhando, tudo que eu coloco a mão dá errado. Eu ponho a mão, dá errado. Mas por que de tudo isso? Será que em algum momento da nossa vida nós não pensamos isso, não questionamos dessa forma, ainda que não seja com nossos lábios, na nossa mente? O livro de Jó, ele é um livro que dentro da teologia, ele é um livro que ele é considerado como o livro que contém a teologia do sofrimento. No entanto, que tem diversas teses de mestrado, de doutorado, tudo isso com base no livro de Jó. Porque se você quer estudar o caráter do sofrimento, medita no livro de Jó, porque o livro de Jó é sofrimento do início ao fim. Então, eu convido os irmãos neste exato momento aqui, para nós pensarmos nessas questões, mas de uma forma humana, de uma forma assim de nos colocar no lugar de Jó, entender que o que ele estava passando não era fácil. E talvez a intenção do autor que escreveu o livro de Jó, inspirado pelo Espírito Santo, foi essa, de deixar bem claro para nós que nós somos seres humanos, nós não somos de ferro. Há momentos que nós estamos sofrendo, estamos tristes, chateados,
E muitas vezes a gente não tem coragem de falar, mas nós pensamos, e possivelmente pensamos sim, da mesma forma que Jó pensou. Avançando no livro de Jó, nós podemos ver que não somente os seus amigos, mas Jó também, ele queria ter uma audiência. Ou melhor, os amigos de Jó, eles queriam achar o motivo e a justificativa para tudo na vida dele. E Jó, voltando aqui agora para o estudo, Jó, ele queria ter uma audiência com Deus, ele queria conversar com Deus. Não, eu quero conversar com Deus, eu quero conversar com Deus. E em determinado momento, lá no capítulo 38, Deus ele vem, se manifesta a Jó e começa a conversar com Jó. Aí Deus olha para Jó e diz o seguinte. E por que eu estou destacando tudo isso, irmãos? É porque muitas vezes nós repetimos questões relacionadas à palavra de Deus, que tem um professor nosso lá no seminário, que ele chama isso de leitura obstinada. Porque nós já vamos com o texto com todo um preconceito, entendeu? A respeito do texto, daquele personagem, a gente foca naquilo. Que nem, por exemplo, o capítulo aqui de número 19. Algumas pessoas, quando for ler aqui no capítulo 19, ele vai com aquele preconceito. Jó nunca falou nada de errado, Jó ali, tal. Ele vai enxergar só o quê? Só que o versículo 25, que é um versículo muito conhecido aqui do livro de Jó. Então, Jó 19, 25 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, ele passa, Jó capítulo 19, versículo 1, 2, 3, não enxerga nada, porque ele está com aquele preconceito, ele está ali, ó, tal. Até quando ele acha o que ele quer, versículo 25, opa, achei, aqui, ó, Jó, ali firme. Tem cantoras gospel, que assim, o hino que deu o boom na carreira dela foi o hino de Jó, ali, Jó, eu escolhi adorar, Jó, ali, firme, forte, adorador, tal. Mas vamos estudar o livro de Jó, irmãos. Eu sei que isso é difícil, é um desafio para todos nós, e eu nem sei se eu consigo alcançar isso, não sei. Eu tento, mas se eu consigo ou não é outra coisa, que é nos despir de tudo aquilo que nós temos de preconceito com relação ao texto bíblico, aos personagens bíblicos, e ir para o texto livres de tudo isso, entendeu? Com o intuito de extrair do texto a mensagem. O que o texto está dizendo? Fazer uma análise atenta, ler com atenção, com muita calma, e procurar tentar extrair do texto aquilo que o texto quer dizer. Aí chega, de fato, lá no versículo 38, aí Deus vem se revelar a Jó. Aí, depois, capítulo 38, verso 1, o texto diz: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Aí Deus ele começa a dizer para Jó, resumidamente, Deus está dizendo para Jó o seguinte, fala assim: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é você, Jó? Quem você acha que você é? Deus, versículo 4, né? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E Deus vem. Onde estava você, Jó, quando eu fiz isso? Onde estava você, Jó, quando eu fiz aquilo? Quem foi que fez o cego? Quem que fez isso? Quem que fez aquilo? E Deus vem conversando com Jó. Até que chega, isso acontece nos capítulos 38 até o capítulo 41. Aí quando chega no capítulo 42, aí Jó confessa. Aí Jó, ele se veste da humildade, né, que todo ser humano tem que ter. Aí lá no capítulo 42, versículo de número 3, Jó diz, né? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E depois ele diz aquele versículo que acredito todos conhecem, né, que é o mais conhecido de Jó: antes eu conhecia de ouvir, mas agora os teus olhos se veem. Então, quando chegar esse momento, Jó ele entende e fala: não, peraí, eu falei coisa demais.
eu fui além. E sabe o que é interessante observar? É o seguinte, irmãos. É que em nenhum momento aqui do livro de Jó, Deus diz o motivo, Deus responde o porquê Deus ele permitiu tudo aquilo na vida dele. Então o livro de Jó inicia com a narrativa da vida de Jó, o opositor de Jó, o sofrimento de Jó. Quando chega aqui no diálogo de Deus com Jó, Deus não diz para Jó, fala assim, o seguinte, ô Jó, eu permiti tudo isso na sua vida por conta disso. Aqui. Muitas vezes nós falamos, né? Nós pressupomos o motivo pelo qual Jó ele passou por todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade dele. Eu com certeza já fiz isso, mas se nós formos analisar o texto de Jó, Deus não diz o motivo. Deus não chega e fala para Jó, eu permiti isso na sua vida por conta disso e daquilo. Deus ele chega para Jó e diz o seguinte, fala assim, Jó, eu sou Deus, eu criei tudo, a terra ela é minha, eu que fiz tudo, e ponto final. Aí Jó cai em si, fala assim, não, peraí, Deus, ele é Deus, e eu não sou nada, eu não tenho condições de questionar a Deus por nada. Talvez o que Deus está ensinando para Jó aqui é o seguinte, o que Jó deveria aprender é que o papel dele é somente, repito, somente, mais uma vez, somente confiar em Deus. Confia em mim, Jó, é só isso. Confia em mim sem questionar. E é por isso que eu coloquei como subtema do estudo, mas por que não? Por que não? Nós sabemos que na Bíblia tem alguns nãos de Deus, houve momentos que Deus falou não para os seus servos, para as suas servas, mas por que não? Por que não? Um dos nossos professores do seminário, ele é doutorando em teologia, e a tese de doutorado dele, ele está fazendo especificamente sobre o livro de Jó. E em uma das nossas, um dos momentos lá do seminário, que nós chamamos de aula magna, nós temos um momento de pregação, o professor foi lá e pregou, e o tema da pregação era o sofrimento. Aí acredito eu que o diretor da faculdade escolheu esse professor para poder ministrar sobre o sofrimento, sobre a vida de Jó, porque ele é especialista no livro de Jó. E ele disse algo para a gente. Falou, olha, 2 grandes lições eu aprendo na vida de Jó. E essas 2 grandes lições, irmãos, muito dificilmente eu vou esquecer, porque isso, sabe aquelas palavras que trazem assim, impacto para a nossa vida? E ele falou o seguinte, a primeira é que Deus não deve satisfação para ninguém. E a segunda é que acontecem coisas no plano espiritual que não é dado a nós, homens, o direito de conhecer. Não nos é dado o direito de conhecer. Porque o livro de Jó nos mostra que, possivelmente, Jó nunca teve conhecimento do diálogo que houve entre o seu opositor e Deus. E Deus, ele é Deus e ele não deve satisfação para ninguém. Então, como que nós respondemos essa pergunta? Mas por que não? Existe os nãos? Existe. Mas por que não? Não temos resposta para isso. Não temos resposta para isso. E eu sou uma pessoa que eu tomo muito cuidado, já partindo para o final aqui do estudo, em dar resposta para as coisas. Eu tomo cuidado. Às vezes a gente vê tanta coisa, e isso é algo que parece que faz parte da nossa natureza humana. A gente quer saber os porquês de tudo, a gente quer ter resposta para tudo, né? E eu tomo muito cuidado, falando, não, calma, porque tem muitas coisas na nossa vida que nós não sabemos o porquê. Não sabemos, e muito provavelmente não vamos saber o porquê. Então, tirando a lição que eu proponho aqui para os irmãos nesta manhã da vida de Jó, é o seguinte, como que nós lidamos com essa questão? Eu lido com base naquilo que eu entendo, através da resposta que Deus ele deu para Jó. Deus ele não diz para Jó o motivo pelo qual ele passou por tudo aquilo. Muito provavelmente o que Deus está dizendo para Jó é o seguinte, Jó, você tem que confiar em mim e ponto final. Confiar sem questionar. Confia em mim. Confia em mim. É isso que você tem que fazer.
Com base nisso, eu encerro o meu estudo aqui nesta manhã. Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. E um grande abraço. Nós agradecemos a exposição dessa aula, muito boa. Que Deus continue dando sabedoria ao nosso irmão Daniel. E vamos cantar, né, irmãos? Vamos, mesmo com os que nós aprendemos hoje, os nãos de Deus, você deve ter recebido alguns na sua vida já também, mas vamos cantar a Deus, vamos adorar ao nosso Senhor, mesmo com os nãos de Deus, né? Depois a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui a respeito disso ainda. O hino vai ser o Amor de Deus, número 17. Amor de Deus, hino de número 17. Decorridas geração, desde que aos judeus Cristo fez proclamação do grande amor de Deus. Que profundo amor se via quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Veio aos cegos vista da luz nas trevas ser, pecadores que salva perdidos recolher. Que profundo amor se via quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Nunca os pobres desprezou, sempre os recebeu, paga sempre recusou, de graça tudo deu. Que profundo amor se via quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Tempos já passados são, Cristo mesmo é, vida à vista, salvação obtém-se pela fé. Que profundo amor se via quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Eu destaquei alguns pontos aqui na lição, só para reforçar algo que até o Daniel ministrou rapidamente, que eu achei interessante a gente reforçar. Bom, uma das coisas que ele chegou até a ler aqui na primeira parte da lição, a oração e os nãos de Deus, porque é importante estudar a respeito desse tema, né? Porque os nãos de Deus têm um grande potencial em nos frustrar profundamente e pode gerar muita confusão em nossa vida. Por quê, irmãos? Eu até vi uma criança que falou assim, que vê ela começar a chorar, aí falava para a criança assim, não, aí ela já começava a gritar. Do nada, a mãe gritava não, ela ouvia aquela palavra não, ela já começava a gritar desesperadamente. E não tinha nem motivo, mas o não já era frustrante na vida daquela criança. E eu lembrando disso, eu falei, puxa vida, às vezes como nós, mesmo adultos, mas espiritualmente crianças, quando Deus diz não a nós, nós também ficamos como aquela criancinha lá, gritando. E fala assim que essa frustração desse não, às vezes a pessoa até se revolta contra Deus, deixa de servir a Deus como estava servindo, acha que Deus abandonou, ou Deus não se importa comigo, porque Deus disse não. Olha só, ao receber o não de Deus, muitas pessoas poderão se perguntar se Deus é amoroso,
é onipotente, porque Deus não atendeu a nossa oração. Aí já coloca a culpa em Deus. Se ele é amoroso, cadê o amor de Deus? Ele não é onipotente, ele não pode todas as coisas, por que ele não fez isso? Não respondeu sim, disse não. E aprendendo essa lição, a gente vai ver que Deus não deixou de ser onipotente e nem deixou de amar, pelo contrário. Graças a Deus que Ele não usa algumas respostas da nossa oração com a sua onipotência, que aquela resposta que nós achávamos que era bom para nós, ia nos destruir, principalmente a nossa vida espiritual. Tá? Então é isso. Mas há esses questionamentos. Outro ponto, que é o tema é Deus vê o que nós não conseguimos enxergar, e lá na penúltima linha, diz assim: Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração. Olha só, Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração. E vendo também, estudando psicologia e vendo desses pais, às vezes um grande equívoco que nós temos, irmãos, era assim. Às vezes nós viemos de uma família bastante carente, e aí a gente pensa assim, olha, quando eu casar e ter meus filhos, vou procurar dar de tudo para o meu filho. Quer dizer, eu vou falar sempre sim para o meu filho. Essa é a ideia. E a gente percebe que isso estraga muito a educação dos nossos filhos, ter essa mentalidade. Porque você é o que é hoje, eu sou o que é hoje, por todas aquelas circunstâncias que nós passamos, até de algumas privações, que nos ajudou bastante a ser o homem ou a mulher formada que você é hoje. Eu me lembro que na minha casa, quando eu morava com meus avós, eles sempre bastante hospitaleiros, sempre receberam as pessoas e também ajudou a criar muita gente que não era filho deles. Mas aí a privação tinha de alimentos, a gente não podia comer, esbanjar o alimento, a gente tinha que repartir muitas vezes, e sempre lembrar assim, quando ia almoçar, nós lembrávamos, tal fulano já comeu, já chegou e já comeu, porque era muita gente lá em casa. Aí minha avó falava, você ainda não comeu, deixa um pedaço dessa mistura para fulano de tal. Então era tudo repartidinho, não tinha aquela de você comer à vontade. Aí me recordo que uma vez um colega meu, eu fui para almoçar, um colega meu chegou no portão, eu falei, eu vou almoçar, está servido? Ele falou, estou servido. Aí eu falei, ih, rapaz, eu ofereci por educação, pensei comigo, ele vai querer comer. Aí chamei para ele entrar, falei, vó, o português chamava de português, o português vai comer com a gente aqui. Minha avó deu uma olhada, falei, sobrou. Dei aquela olhada, aí comeu, e porque meu irmão Kleber estava na rua ainda, e o pedaço de mistura ali era para ele, era um para mim e um para ele. E esse pedaço dessa mistura foi para o português que comeu lá. Eu falei, como é que você oferece? Está tudo contadinho, como é que você oferece? Eu falei, eu ofereci por educação, ele aceitou. Então, Kleber, não tem um ovo, não tem nada, faz um ovo para ele, aí instala um ovo para ele que ele come a hora que ele chegar. Então a gente tem essa ideia, não, mas quando o meu filho não vai passar essa privação, ele vai comer à vontade, eu não vou passar, não, porque hoje eu vejo na minha filha, eu não quero comer isso, eu não quero comer aquilo, eu não quero, por quê? Porque tem outras opções, veja como a gente estraga. Você não quer isso, eu faço isso, você não quer isso, aquilo. A gente vai dando opções e acaba estragando, não aprende a ter aquela partilha, não aprende muitas vezes a dar as coisas de mão beijada, luta para dar de mão beijada para os filhos não dão valor, muitos filhos a gente vai ver que não dá valor, e você com o suor do seu rosto, você tinha aquela privação, você aprendeu a partilha, não comer toda a mistura porque tinha alguém que tinha que comer também, você aprendeu a lutar para ter as suas coisas, e aí você pensa, não, quando eu tiver meus filhos, não vai lutar desse jeito não, mas você é o que é pelas essas lutas, por essas dificuldades que você passou, por isso que você tem esse amor, você tem um sentimento de partilha, você dá valor às coisas que você tem. Quando se dá de mão beijada, minha avó sempre falava isso, quando se dá de mão beijada as coisas para os outros, não se valoriza. Então tem muitos filhos que não valorizam o que tem, e fica escolhendo, fica com birrinha, porque nós então facilitamos essa situação para os nossos filhos. Se não quer isso, tem isso. Se não tem isso, tem isso, aquilo, outro. E a gente fica dando opções, e a gente está, de vez educando, mal educando os nossos filhos. Agora Deus não faz dessa maneira. Olha bem nessa frase, Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração, Ele nos ama. Aí Jesus dá um exemplo ali, porque muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém.
A Bíblia fala que, às vezes, de vez em nós pedimos um pão, a gente pede uma pedra. De vez de pedir um peixe, a gente pede uma serpente. O que quer dizer isso aí? É uma oração errada que a gente está sabendo. Pensamos que estamos pedindo certo e não estamos. E Deus, com o amor dele, ele diz, não, está pedindo errado. Isso é prejudicial para a sua vida. E a gente, na hora, talvez a gente não entenda. Depois a gente vai entender isso aí também. Então, Deus, marque bem essa frase, Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração. Partindo para o ponto 2, Deus tem sempre algo melhor para nós. Então, lá ele vai falar assim, logo no primeiro parágrafo aqui, no finalzinho do parágrafo dessa parte, Deus tem sempre algo melhor para nós, da outra parte, vai falar assim, em outras palavras, muitas de nossas orações são mais bem respondidas quando Deus diz não. Deus tem sempre algo melhor para nos oferecer. É isso, sempre algo melhor. Então, quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor para nos oferecer. Entendendo isso, a gente vai aceitar mais os nãos de Deus. Não deu certo, Deus disse não, porque Deus tem algo melhor para nos oferecer. E assim, irmãos, na vida dos nossos filhos deve ser da mesma forma, a qual nós dizemos não, porque nós temos que explicar também. Olha, o pai está dizendo não, a mãe está dizendo não, por quê? Porque por causa disso, disso e isso. Vai ter uma explicação. Às vezes a gente não entende no momento, mas Deus vai nos revelando, como o Daniel mesmo, ele leu aqui, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Quer dizer, se nós clamarmos, se nós orarmos, com certeza, futuramente, não que vai vir uma voz audível, Deus pode até fazer isso, mas pelas circunstâncias, nós vamos entender por que Deus falou não lá, e hoje a situação falou, puxa, graças a Deus, que eu pedi tanto aquilo, Deus não me deu, hoje eu estou entendendo, se eu tivesse aquilo, talvez tinha me prejudicado e muito. Deus vai revelando, vai mostrar para cada um de nós. É só continuar orando e na presença do Senhor. E é isso. Sempre Deus tem o melhor para nos oferecer. Um pouquinho mais para baixo, antes de terminar o parágrafo, quero destacar aqui também, que ele até citou no grego, mantanor, significa uma aprendizagem que vem como resultado de um processo, de uma prática. Traz à mente a ideia que é preciso crescer para aprender. Então, pelo processo, meus irmãos, eu trago sempre a aplicação diária para nossas vidas. Deus não vai fazer as coisas assim, Ele tem poder, mas não faz. Nós temos que passar por um processo de prática para podermos entender. Então, às vezes, Deus até quer dizer sim, mas no momento que nós não temos essa maturidade, quando Ele fala que é para crescer, não temos essa maturidade, Deus fala assim, eu vou dar para você, mas lá na frente, hoje não. Hoje você vai ter que passar por esse processo, essa prática, para você ter maturidade, para lá na frente, posso dizer um sim para você. Volto a dar exemplo. Quando criança, meu pai foi atropelado, quase morreu, quando ele era criança também, quase morreu atropelado com uma bicicleta, ficou embaixo de uma caminhonete, e eu sempre, quando criança, pedia uma bicicleta para ele, não vou te dar, dava outros presentes, mas não dava bicicleta. Aí um dia ele falou assim, fala com o seu avô, por que eu não dou essa bicicleta para você? Ele tinha trauma, ele quase morreu atropelado, ele tinha trauma e tinha medo, não é que ele estava dizendo não para mim, por maldade, ou porque naquele tempo ele não tivesse condições de comprar, é com medo também. Era muito criança, ele tinha medo. Mas quando foi, então, eu crescendo tudo, eu mesmo comprei essa bicicleta, falei assim, eu vou comprar uma bicicleta para mim, e acabei comprando. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, e logo comprei a bicicleta, eu mesmo comprei. Graças a Deus, não tive um acidente feio com ele, mas caí bastante da bicicleta também, cheguei a cair. Mas eu entendi ali, que eu não tinha, como criança, não tinha aquela maturidade para meu pai me dar aquela bicicleta naquele momento. Não tinha. E ele diz não porque ele era ruim, não porque ele não poderia, mas porque ele tinha esse trauma com a vida dele, não queria que isso acontecesse comigo. Deus não tem trauma nem nada, mas Deus também, Ele espera, nós temos essa maturidade. Às vezes nós estamos pedindo algo, falando, não vou dar para você nesse momento, você não tem maturidade para ter isso agora. Então, de vez de ser bênção, pode ser até uma maldição na nossa vida. Então, Deus prefere que nós passemos por esse processo, como diz aqui, para crescer, para depois sim nós temos essa resposta da parte de Deus. Você vê, Deus sempre tem o melhor, mesmo no não, é um processo que nós temos que ter na nossa vida. Deixa eu ver que tema aqui. Ainda dentro desse tema, eu frisei mais uma coisa aqui.
no último parágrafo, Paulo precisou aprender a aceitar as condições que lhe foram dadas, precisou aprender a conviver com os nãos de Deus, precisou aprender que Deus está muito mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. É outra coisa que nós não queremos, né, irmãos? Deus nos tira da zona do conforto. Ele está mais preocupado com o nosso crescimento do que o nosso conforto. E às vezes a gente pensa muito no conforto, mas o nosso conforto mesmo, total e pleno, irmãos, não é neste mundo. Não é nesse mundo. Então Deus, ele não se preocupa em nos dar esse conforto, mas sim no nosso crescimento. E o crescimento é tirar-nos da zona do conforto. É tirar-nos. Você pode ver, para você crescer na sua vida profissional, será que se você ficar na vida de conforto, você vai crescer na vida profissional? Não. Você tem que ir lá frequentar uma escola, uma parte acadêmica, tudo que nós formos querer agregar, se ficar na zona do conforto, a gente não vai conseguir nada. Da mesma forma na vida espiritual, se queremos ter algo da parte de Deus e crescer, Deus nos tira da zona de conforto. Então nem sempre vai dizer sim, porque o sim que nós queremos, muitas vezes, é para ficar na zona de conforto. E Deus fala, não quero que você fique nessa zona de conforto. Por isso que Ele diz não para cada um de nós, muitas vezes. Quer nos tirar da zona de conforto. Está mais interessado no nosso crescimento. Deus tem o seu próprio propósito. Deus não permite que nossas orações interfiram em seu propósito. Se nós orarmos por algo fora do propósito de Deus, Deus dirá não. Olha aí, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. O que nós devemos de orar? Falar, Senhor, me ajuda a entender o seu propósito na minha vida e orar segundo o seu propósito, porque Ele não vai mudar o propósito dele. E se nós orarmos que não for de acordo com o propósito de Deus, a resposta é não, porque Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, e você tem que descobrir qual é o propósito da sua vida, e eu na minha vida também, para orarmos e ouvir sim do Senhor. Nós não vamos mudar, e eu tenho isso em mente, irmãos, a nossa oração não muda Deus, a nossa oração é para mudar nós mesmos, não para mudar Deus. Deus, Ele trabalha certo, no tempo certo, na medida certa, e nós que devemos de orar. Então a oração muda a nós, não a Deus. Então está bem claro aqui, Ele tem um propósito, e se nós orarmos e querer interferir nesse propósito de Deus, Ele vai dizer não a cada um de nós. Outra coisa que eu quero ver aqui, e também frisar, a questão da tradução aqui, irmãos, que diz assim, no Salmo 57, verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Então, a pessoa que lê isso aqui pode ser levada a dizer, olha, clamarei ao Deus Altíssimo, a um Deus que tudo executa por mim. Pode levar para o lado do quê? Ao meu favor. Eu vou clamar a Deus, que Deus tudo executa ao meu favor. Pode levar por esse lado. Mas eu quero ler uma versão que dá outra conotação esse versículo, não que está errado, mas a pessoa pode levar por esse lado. Olha só, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim, a meu favor. Mas na minha versão, a NVI, que estou nesta manhã, vai dizer assim, Salmo 57, verso de número 2. Ficou um pouco melhor o entendimento aqui, ó. Vai dizer assim, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Olha aí. Então já fica dentro do propósito de Deus, olha. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Aí sim, para comigo, junto comigo vai cumprir o seu propósito. Se eu orar segundo o propósito de Deus e clamar segundo o propósito de Deus, Deus, Ele vai realmente executar. Mas é o propósito de Deus para cada um de nós. Não é mudar o propósito, não é o meu bel prazer. Tem muita gente que está orando, buscando o seu bel prazer, mas não, é orar segundo o propósito de Deus. Caminhando aqui, sofrer em benefício de outras pessoas. Paulo não orava a fim de que Deus livrasse os crentes das lutas, mas sim que os fortalecesse para lutar. Olha só, outra coisa. Às vezes Deus, naquela luta,
Deus tem um propósito dele naquela luta, de cada um de nós e de outro irmão também. E às vezes a gente ora errado, por isso que recebe não de Deus. Nós estamos orando para que Deus tire a luta da pessoa, mas aquela luta que a pessoa está passando, muitas vezes é um aprendizado, é um trabalhar de Deus na vida dela. E nós temos que orar o quê? Senhor, fortaleça essa pessoa para que ela possa ser fortalecida nessa luta. E nós oramos, Senhor, tira essa luta, tira essa dificuldade. E Deus está falando, não, mas eu estou trabalhando nessa dificuldade. Aí entra a parte que o próprio Daniel falou a respeito do apóstolo Paulo, né? Que orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. Deus falou, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na sua fraqueza. Então Deus deu força para ele vencer naquela luta, mas não tirou a luta. E assim, irmãos, às vezes nós temos que falar, Senhor, dá força a mim, porque se eu tenho um propósito nessa luta, nessa dificuldade, mas me dá força para vencer essa luta, essa dificuldade. E nós oramos, não, Senhor, tira essa luta, e a gente ora também em favor do outro, para Deus tirar a luta, e Deus fala, não por quê? Porque eu estou trabalhando na vida dele e dela, na sua vida, por intermédio dessa luta. Por isso que às vezes nós ouvimos o não do Senhor. E concluindo, ele citou também, eu quero frisar, faz muito bem, com o Billy Graham, foi um dos servos de Deus que morreu, ele tinha muita influência, ele era conselheiro de presidentes, né? E teve muita influência, portanto, não se teve um momento de escândalo na vida de Billy Graham, não se tem nada. A gente vê muito escândalo na vida de homens assim, que são muito reconhecidos, homens que estão junto com pessoas nobres, né? A gente vê muitos escândalos, corrupção, que ele também orava pelos políticos, estava junto com os políticos, mas nunca ouvimos falar nada de Billy Graham. E quando perguntou, porque ele com 80 anos já de idade, e a sua vida era íntegra, reta, ele deixou bem claro, que ele teve muitas tentações. O que ele quer dizer? Ele citou esse versículo dizendo, eu tive muitas tentações, sim. Tive muito, mas olha só que ele cita o versículo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não me veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. É isso que ele falou. Então, olha, tive muito, mas ele citou isso aqui, porque Deus me deu, então, escape. Deus não permitiu que nenhuma tentação fosse acima do que eu pudesse suportar. Então, todas essas tentações eu suportei, porque Deus, quando não podia, Ele me aliviou nessas tentações. E assim na nossa vida também, irmãos. Deus tira a tentação? Não. Mas na tentação vai nos dar força, vai nos dar escape para vencer a tentação. Porque nesse mundo somos sujeitos às tentações e tudo. E pedir para Deus, Deus, tira essa tentação, mas Deus falou, não, mas eu vou te dar condições de você sair dessa tentação, e essa tentação você saindo, você vai sair com um crescimento também. E é isso que o Billy Graham deu esse grande exemplo para cada um de nós. E aí, concluindo, veio com a pergunta aqui, que eu tenho uma resposta, mas não vou dar para os irmãos, que a qual o Daniel, professor, colocou para os irmãos responderem. Para ele, a questão do quê? Este é o segredo. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Então está aí o desafio para você responder o que o autor queria dizer nessa frase. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. Então, está aí, tá bom? Que Deus abençoe. Entendeu o não? O não é porque Deus é mau, não porque Deus é impotente, mas o não é para crescimento nosso. E também o não é para frustrar, o não é o desejo de Deus, não é frustrar-nos, mas para nós entendermos que Ele tem um propósito na nossa vida, e mesmo nós orando, jejuando, mas se for contra o propósito de Deus, Deus vai dizer não. E também esse não de Deus é benefício para mim e para a sua vida. Pai, te agradecemos pelo final dessa IBD, obrigado, nos deu um bom domingo na Tua presença, e isso nós te pedimos, amém.